falando aqui, eu vou passar mais rápido, assim, pelos slides, tá certo? Para não tomar também muito tempo. Bom, eu decidi dar esse título para a apresentação de hoje, que é Diários Íntimos como fonte de dados na pesquisa qualitativa. O objetivo aqui é falar sobre a metodologia que eu elaborei na minha pesquisa de mestrado. Então, eu vou fazer um panorama geral da pesquisa, para que fique mais fácil de entender como foi que eu cheguei a essa metodologia. O título da dissertação foi de Burco de Biquíni, Direito à Cidade, Mobilidade Urbana e Assédio de Rua em Fortaleza. De Burco de Biquíni foi uma fala de uma das minhas interlocutoras, num momento de grupo focal, que ela falou que tanto faz se você está de burca ou de biquíni, você vai estar suscetível a sofrer assédio de rua. Bom, então, o interesse pelo tema surgiu em 2017, quando aconteceu um caso de assédio em que um homem ejaculou na roupa de uma mulher dentro de um ônibus lá na Avenida Paulista. Eu chamei esse caso na pesquisa de caso emblemático, porque eu percebi que foi a partir desse caso que muitos outros casos semelhantes foram noticiados, e o assunto do assédio de rua ganhou um espaço muito significativo no debate público. E também, a partir desses casos que aconteceram em 2017, foi que foram implementadas várias políticas públicas nos estados, e também surgiram algumas iniciativas no âmbito do legislativo, também nos estados, e mais tarde, em 2018, a nível federal, com a nova lei de importunação sexual, né, que incluiu no Código Penal o crime de importunação sexual, que inclui dentro do seu bojo o que a gente chama de assédio de rua. E aí, depois que eu decidi que esse seria o meu tema de pesquisa, eu comecei a fazer um levantamento bibliográfico, percebi que havia uma lacuna nas pesquisas em sociologia sobre o assédio de rua, né? Percebi que as pesquisas em torno do tema de direito à cidade tanto abordavam um pouco a questão da mobilidade urbana, especificamente, como também abordavam um pouco a perspectiva de gênero dentro do tema de mobilidade urbana, né? Outra coisa que eu percebi também, eu nem sei se falei na primeira apresentação, mas é que eu percebi uma diferença muito marcante entre as autoras do Norte Global e do Sul Global, né? Usando aqui a classificação do Boaventura de Souza Santos, né? Existe uma diferença nas pesquisas que trabalham direito à cidade das mulheres, das autoras do Norte Global, que se preocupam mais com questões de acesso à cidade, no sentido de participação nas decisões, governança, sensação de pertencimento, mas não chegam na questão do assédio, e as autoras do Sul Global, principalmente autoras mexicanas que eu usei muito na pesquisa, que quando falam de direito à cidade das mulheres, vão pesquisar, vão dar um enfoque maior à questão do assédio de rua, né? Então, na delimitação dos meus objetivos, no geral, assim, a pesquisa teve o intuito de compreender como é a presença das mulheres nos espaços públicos, né, e no sentido mais específico, em que medida essa possibilidade iminente de sofrer assédio de rua pode interferir no direito de ir e vir das mulheres, né, no seu ir e vir cotidiano, para fazer as mais simples atividades do dia a dia. E aí eu decidi focar principalmente em 2 pontos, que é essa parte mais subjetiva das emoções, do que as mulheres sentem no momento que sofrem assédio, ou como elas se sentem, né, nesse momento, e o que eu chamei de estratégias, quais as estratégias que elas vão desenvolvendo ao longo do tempo para driblar ou para lidar melhor com esse tipo de violência. E aí, partindo para a parte da metodologia, o processo de elaboração dessa metodologia envolveu
assim, eu me dar conta de que as metodologias tradicionais não seriam suficientes ou não seriam as mais adequadas para aprender, principalmente essa questão das emoções, porque eu percebi muito também através de um arquivo pessoal que eu fiz, que eu comecei a alimentar com as minhas próprias experiências de assédio e com outras experiências que chegavam até mim também, de mulheres à minha volta que sabiam que eu estava pesquisando sobre assédio, chegavam muito para me contar algum episódio de assédio que tinham sofrido, e tudo isso foi para esse arquivo. E durante, nesse período, né, de alimentação desse arquivo, eu acabei percebendo que muitas vezes a gente sofre essa microviolência, que muitas vezes, a maioria das vezes, é muito sutil, né? E no outro dia a gente já esqueceu como foi nossa reação, como é que a gente se sentiu, né? E que o ideal mesmo era que eu pudesse acompanhar mulheres, assim, nos seus trajetos. Mas como eu sabia que isso não era possível, porque a pesquisa de mestrado é muito curta, eu pensei que seria muito interessante se eu pudesse ter acesso a relatos de mulheres que escrevessem nos seus diários íntimos sobre as experiências com o assédio de rua. A partir daí começou o processo de elaboração, como eu colocaria essa metodologia em prática, como eu faria os diários, como eu faria a divulgação, como seria a busca pelas participantes, né? Eu procurei 2 estudantes de design da UFC, que me ajudaram a colocar o diário no papel, e comecei também a divulgação da pesquisa, divulguei em vários canais, recebi e-mails de quase 100 mulheres que quiseram participar da pesquisa. Depois eu passei para um processo de explicar a cada uma como funcionaria a pesquisa, porque para participar envolvia alimentar esse diário por 15 dias e depois participar de grupos focais. Então esse número acabou diminuindo para em torno de 30. Eu fiz a distribuição desses diários, que é esse aqui, a capa do diário, uma breve introdução que eu fiz para explicar do que se tratava a pesquisa, como seria a utilização do diário, né? E as páginas do diário eram assim, desse lado esquerdo. A gente tem os ícones que representam os modais que a gente pode utilizar para se locomover, e elas deviam, assim, todo dia, durante esses 15 dias, registrar como foi o seu trajeto, qual foi o modal utilizado, quanto tempo levou no trajeto, e registrar também possíveis situações de assédio ou situações incômodas que sofreram nesse período de 15 dias, né? E aí elas podiam usar o espaço do diário para fazer esses relatos. Depois desse período de 15 dias, eu dividi essas mulheres em grupos para fazer os grupos focais, para aprofundar aquilo que elas tinham relatado nos diários. Então, foi interessante, porque eu percebi essa diferença entre escrever sobre algo, sobre uma experiência, sobre alguns sentimentos, e falar, né? Então, nos grupos focais, teve algumas ocasiões em que algumas mulheres choraram, se emocionaram contando suas experiências com assédio. Foi muito interessante ver também a troca de experiências, como elas se identificaram com essas experiências, com assédio, também sobre as estratégias, né? Muitas estratégias coincidiram, muitas mulheres adotavam que não se conheciam, que nunca se falaram antes, acabaram se identificando no momento do grupo focal. Eu também faço a mesma coisa, a mesma estratégia. E a questão do que eu coloquei no slide do efeito pedagógico, que foi algo que eu percebi também, que algumas mulheres me contaram que antes de começar a preencher o diário, não atentavam muito, não se davam muito conta de que determinado comportamento podia ser, sim, um tipo de assédio, uma violência, que aquilo realmente incomodava, né? E que elas agiam de tal forma para evitar aquela tal situação, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é isso aqui. As emoções que mais foram relatadas, tanto nos diários como nos grupos focais, foram essas: raiva, culpa, medo, nojo, ansiedade, angústia, tristeza, entre outras, que
que eu coloquei aqui só para uma questão também de espaço, e as estratégias. Então, elas começaram a se dar mais conta de que muitas vezes elas evitavam, eu ouvi muitos relatos desse tipo, elas evitavam um batom vermelho ou mais escuro para pegar o ônibus, porque para não dar cabimento, né? A estratégia da cara feia também foi algo que se repetiu muito nos relatos, né? Que é de fechar a cara enquanto está andando na rua para não dar abertura, evitar trajetos que tenham bares, postos de gasolina, oficinas mecânicas. Muitas vezes, ao pedir um Uber, né? Dentro do Uber, fingir, principalmente se for à noite, fingir uma ligação para o pai, para o namorado, para o irmão, ficar conversando no telefone, para o motorista saber que no destino final tem um homem aguardando, né? E aqui eu falei na primeira apresentação, que talvez, assim, foi a que me chamou mais a atenção, e que se repetiu também, para minha surpresa, se repetiu algumas vezes, que é a estratégia de segurar a chave de casa entre os dedos, né, com a ponta para fora, para reagir, mesmo como uma espécie de arma, para reagir caso algum homem se aproximasse ou insistisse numa aproximação. E tem várias outras, andar sempre acompanhada, não evitar pegar ônibus à noite, né, ao invés de pegar ônibus, pegar Uber. Uma limitação que apareceu muito também foi as mulheres deixarem de fazer determinados programas, como ir a shows, sair à noite para algum barzinho, alguma atividade cultural, algum evento, porque teriam que pegar um ônibus, né? E se estivessem muito arrumadas, poderiam chamar muita atenção. Então, de fato, essa possibilidade, essa tensão em torno do assédio, da possibilidade de sofrer assédio, acaba, de certa forma, impondo alguns limites no cotidiano das mulheres, que acabam tendo que empenhar muita energia para inventar formas de ir driblando essas microviolências, né? Então, acaba sendo, muitas vezes, algo desgastante você sair de casa, né, para ir trabalhar, assim, todo dia. Eu percebi que para algumas mulheres, principalmente, né, e claro, tinha que fazer aqui o recorte, foi feito esse recorte na pesquisa para as mulheres que moram na periferia, que muitas vezes precisam pegar mais de 1, 2, até 3 ônibus para chegar todo dia no seu trabalho, no seu local de estudo. Essa sensação de insegurança e de estar mais exposta ao assédio é maior, né? E várias outras questões que também foram abordadas na pesquisa, que também vieram à tona, né, essas diferenças, mas, de uma maneira geral, as mulheres jovens têm o seu cotidiano, de certa forma, limitado, né, os seus trajetos limitados pelo medo, pela angústia, assim, a ansiedade de sofrer assédio, de evitar um assédio. E eu acho que era isso. Obrigada, gente. Desculpa se eu demorei muito dessa vez. Excelente, foi excelente. Muito obrigada por ter se disposto a repetir, né, o que você já havia falado, mas foi muito importante, inclusive, porque eu tinha muita curiosidade de conhecer seu trabalho, que é excelente, muito original, e a gente vai, então, passar para a apresentação da Tereza, e em seguida a gente abre para as questões, porque deve haver questões que envolvem ambos os trabalhos, tá? Então, vou apresentar a Tereza. Então, a Tereza, ela é licenciada e bacharelada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará também, foi bolsista da CAPES, pesquisadora em estudos sobre cidade, movimentos sociais e práticas culturais, e é autora da pesquisa, a dissertação que ela vai apresentar hoje, né, e que é sobre o cicloativismo feminista. Então, a gente tem o prazer de ter aqui a Tereza Maciel para esse debate sobre metodologias. E no final, então, a gente coloca as questões para as duas, tá bom? Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do LEPEC, né, por estar proporcionando esse momento. A gente está
dividindo e compartilhando, né, as nossas pesquisas, e também a professora Geisa por estar aqui mediando, né, minha orientadora, esse momento tão especial, né, que é compartilhar os 2 anos ou mais que a gente passa pesquisando sobre um tema, né. Eu vou compartilhar aqui um slide da minha apresentação, vou fazer uma apresentação um pouco mais geral do que seria o tema, e em seguida eu vou apresentar a metodologia para que vocês entendam melhor, porque se eu partir logo para a metodologia vai ficar um pouco não entendível, digamos assim. Só um instante. Compartilhou. Tá dando para todo mundo ver? Perfeitamente. Pronto, gente. A gente está hoje apresentando, né, faz parte da série Conversas com quem gosta de pesquisar, Feminismos e Mobilidade Urbana, Metodologias Possíveis. O título do meu trabalho é O Corpo Político Feminista sobre Duas Rodas, das Ruas às Redes. E esse trabalho, ele tem como objetivo principal compreender, através das experiências de mulheres, né, e suas práticas sociais cotidianas de mobilidade por bicicleta, quais são as dinâmicas que compõem os estilos de vida feminista, né, pautados sob o ativismo na bicicleta e através dela, na atualidade. E, para isso, o estudo privilegia, né, a análise das experiências de violências, resistências e sororidades vivenciadas pelas mulheres denominadas de cicloativistas feministas, a gente vai entender o porquê desse nome, seja nos espaços públicos, nos âmbitos institucionais ou nas redes sociais digitais, já que a gente entende que as dinâmicas que vão perfazer esse movimento social, elas vão se interconectar nessas 3 dimensões principais, certo? O trabalho dele foi estruturado em torno do conceito de cenas locais, cenas translocais e cenas transnacionais e virtuais, certo? A gente entender o que seria uma mulher cicloativista e por que ela se denomina dessa forma, a gente precisa primeiro prestar atenção na diferença entre o que é uma mulher ciclista, uma ciclista comum do cotidiano, e o que é uma mulher ativista, né, da ciclomobilidade. Uma mulher ciclista, ela tem características, ela começa, na verdade, todas as mulheres, quando elas começam a pedalar, foi o que ficou evidenciado na pesquisa, geralmente é por questões de lazer, locomoção, economia de dinheiro, de tempo, distância, a praticidade, a capacidade física e sensorial que permitem com que elas tenham uma experiência diferenciada na cidade. E quando ela vai para a rua, ela encontra um ambiente geralmente muito hostil, né? Ela passa por muitas violências, violência de trânsito, de gênero, violência urbana, assim como ela passa a desenvolver táticas de resistência a essas violências e compartilhar isso com outras mulheres que também, né, pedalam. E aí essa mulher vai meio que sendo moldada por esse ativismo, né? E a mulher cicloativista, ela vai condensar 3 aspectos principais, que seria a bicicleta como o principal meio de transporte, não apenas de lazer, vai ter um ativismo político a partir do uso da bicicleta e fazer dessa experiência de pedalar algo coletivo, ou seja, compartilhado com outras mulheres. Certo? Isso também, quando ela vai compartilhar com outras mulheres, vai diferenciar o que é um grupo ciclista de um grupo cicloativista. Um grupo ciclista, como vocês podem ver na imagem, é formado geralmente com caráter esportivo, elas usam roupas e equipamentos de segurança, meramente para o lazer, né? Diferente
da proposta do grupo Ciclo Ativista. Esse grupo é o Ciclanas, aqui de Fortaleza, em que é desenvolvida atividades com caráter mais político, tem a promoção, o respeito, né, e o objetivo de promover a autonomia individual dessa mulher e coletiva, a abordagem de temas relacionados à experiência feminina, né, vocês podem ver que a diversidade, a composição do grupo, né, é totalmente diversa, tem mulheres mães, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres classe média, classe baixa, enfim, ele é bem diverso. E isso tudo é que vai formar o que eu chamo de corpo político sobre duas rodas, né, que ele vai se moldar, como eu falei, a partir daquele eixo de violências, resistências e sororidades, que vai perpassar essas três cenas, né, digamos assim. Essas mulheres, elas vão passar principalmente por três tipos de violências que vão se entrecruzar, que é a violência de gênero, como a Giovana abordou, principalmente com relação ao assédio, né, a violência de trânsito, que é muito presente nos atropelamentos, principalmente, e a violência urbana, com os assaltos, né, e a insegurança mesmo da cidade. Essas violências, elas sempre apareciam nos depoimentos sob uma perspectiva muito interseccional, a depender dessa mulher, né, da raça, da classe, da idade dessa mulher, né, que foram entrevistadas 18 mulheres de idade, desde muito jovens até até a idade de 68 anos. Então, iriam apresentar vários aspectos que iam interferir no tipo de violência que ela vai sentir, sinais de riqueza, que vão, de alguma forma, protegê-la dessas violências, ou se ela é negra, ela vai sofrer uma violência maior, diferenciada, né, se ela é mãe, se ela é idosa, e aí ela vai desenvolver formas de resistência individuais e coletivas, as táticas individuais, que é carregar uma arma de choque na bolsa, é apontar a câmera do celular para o assediador, e também outra forma de resistência é a formação dos grupos, né, cicloativistas e participação em grupos que já existem. E essas formas de construção de sororidade a partir dessas resistências coletivas vão ser feitas através das pedaladas, das rodas de conversa, cicloviagens, os empreendedorismos com a bicicleta e várias construções de espaço em que essas experiências são compartilhadas. As cenas locais, no caso, são cenas que acontecem geralmente nas cidades locais onde essas mulheres estão em todo o Brasil, né? Foram mulheres de vários estados do Brasil que eu fiz entrevistas. E, então, outra forma de resistência também coletiva seria a pedalada pelada, é um evento nacional, aliás, é um evento internacional, em que o corpo, né, político, digamos assim, está mais em evidência, né, é utilizado um corpo-bandeira, uma espécie de corpo como panorama, né, com seus gestos, ações, mensagens em forma de pintura, como vocês podem ver na imagem. A imposição desses corpos em aliança, ou seja, em conjunto nas ruas, é que eu chamo do exercício mais profundo desse corpo político, né, que antes de tudo, é um ato de poder. E aí a ocupação desses espaços públicos, das ruas, resistindo sobre duas rodas, pedindo, né, impondo que essa rua também seja de direito das mulheres, é um dos ativismos mais fortes desses grupos de mulheres que foram pesquisados, né? Então, é empoderamento pelos corpos, com os corpos, através dos corpos e entre corpos, né? E aí, alguns dos grupos, né, todos os grupos que são pesquisados, que foram achados na pesquisa, são 14 grupos. A gente tem primeiro o grupo Sara na Noite, que ele é o mais antigo, ele surge em 1990, ainda sem muitas pretensões feministas, um feminismo ainda branco, mais tradicional, né? Ainda aquela coisa de troca de receitas, de sair de casa para ir para a rua para conversar sobre marido, filhos, né? Diferente da perspectiva dos outros grupos mais atuais, que surgem mais ou menos em 2009, né, que são todos esses de vários estados do Brasil, pedalinas, cíclicas, né, bicimanas, pedal das gurias, que vão surgir com outras características, né, influenciados muito fortemente pelo movimento Massa Crítica, que é um movimento ciclístico que também vai
vai surgir na época da década de 90, mas que vai ter uma forte influência, né, principalmente depois do movimento Passe Livre e da Marcha das Vadias, são dois movimentos principais que vão influenciar, e vai ter essa virada feminista também nessa época de ativismo das redes, né, feminismo mais interseccional, mais globalizado, em que a gente vai ter grupos bem diversos, né, por exemplo, La Frida Bike, é um grupo de mulheres negras, né, que vão ter mais essa proposta de empreendedorismo social, é um pouco diferente dentre outros grupos. O Bike Anjas, ele tem um caráter nacional. Então, essas são as diferenças principais que vai ter depois dessa virada, digamos assim, feminista, da quarta onda feminista. As cenas translocais são momentos em que esses grupos eles se unem, né, em um só evento, né, que, por exemplo, existem eventos nacionais e internacionais de cicloativismo, como, por exemplo, o evento promovido pela União dos Ciclistas do Brasil, a UCB, que é o Bicicultura Nacional. Temos o internacional, que é o Fórum Mundial da Bicicleta, e nesses dois, por exemplo, também, paralelo, existem o Sem Gurias Sem Medo e o Encontro Interseccional de Mulheres e Dissidências, que vai estar formando como se fosse um subcampo alternativo dentro desse campo institucional maior, sempre de olho, né, nas violências institucionais que também vão existir, já que o campo institucional está inserido na sociedade, teoricamente, por vezes, ele vai reproduzir algumas violências, né, e essas mulheres estão lá resistindo e combatendo através do subcampo alternativo. Aqui é uma cena muito emblemática das cenas virtuais, né? Foi um evento que aconteceu ano passado, foi o Fórum Mundial da Bicicleta, que aconteceu em Quito, no Equador, em que as mulheres fizeram um protesto durante a Assembleia Geral, justamente denunciando casos de violência ocorridos contra mulheres no momento desse evento, né? E no mesmo instante em que elas estavam fazendo esse protesto, ele estava sendo divulgada ao vivo na página do Facebook do Fórum Mundial, que eu acompanhei, e no mesmo momento, um ciclista associado, também ligado à rede, comentou, né, que era desnecessário esse protesto, tematizar gênero não era algo importante para o cicloativismo, e prontamente uma cicloativista que estava acompanhando, né, também na rede social, prontamente respondeu, né, com o post do lado que vocês podem ver, né, a verdade é que se não nos importamos com as pessoas que vão para cima das bicicletas, sim, as mulheres também nós também somos pessoas que andamos de bicicleta, a verdade, a luta das ruas está vazia, né, ou seja, se não se importar com as mulheres, de que adianta o cicloativismo, né, ele não está sendo inclusivo. Então, isso mostra a conexão entre mulheres, tanto presencial, offline, lá no evento, como as cicloativistas que estavam acompanhando em rede, super conectadas no ativismo, né, então, as cenas virtuais conectadas às cenas offline, né, e vice-versa. E aí são outras conexões que eu acabei encontrando de mulheres em outros países, né, que existem, que fazem esse ativismo através da bicicleta, são culturas totalmente diversas, né, a gente tem um primeiro grupo aí, que é de Washington, Estados Unidos, Black Woman Bike DC, um grupo de mulheres negras. A gente tem no meio o grupo de cicloativistas Ovarian Psyx, que é um grupo super anarquista, essa pegada anarquista, né, se localiza em Los Angeles. Temos as paquistanesas, que na verdade são meninas ainda, não são nem mulheres, né, que enfrentam guerra, enfrentam fome. As mexicanas, outra que é no Iêmen, que é a Bushra. Temos a Baralu Ride na Arábia Saudita. Temos esse lindo projeto da Gana Bamboo Bikes também, liderado pela Bernice Dapa, né. Então, a gente tem todas essas diversidades culturais, que em nenhum momento eu quero universalizar e dizer que todas elas fazem a mesma coisa, cada uma no seu local específico, tem um ativismo diferenciado, mas o interessante é que todas elas se conectam pela bicicleta. Todas encontraram a bicicleta como uma ferramenta de luta pelas mais diversas causas, né, e isso foi muito interessante, foi um achado muito importante.
E essa rede, né, todas essas conexões me fizeram pensar nesses corpos políticos como corpos ciborgues, né, pegando emprestado o conceito da Dana Haraway, porque tanto eu percebi que existe uma relação muito íntima dessas mulheres com as suas bicicletas, seja dando nome às bicicletas, seja nas oficinas de mecânica básica, em que é desenvolvida uma relação muito próxima, e a gente pode ver a Lívia Soares, ela é do grupo lá Frida Bike, na Bahia, né, e ela desenvolveu esse capacete que ela está utilizando na foto para cabelos afros, pensando justamente nessa especificidade da mulher negra, né, em utilizar o capacete, muitas vezes o capacete não ser adequado, não ser pensado para cabelos afros, então ela desenvolveu esse capacete justamente para isso, né, então existe uma conexão entre o humano e a máquina, né, que é a bicicleta, entre o local e o global, entre natureza e cultura, porque o cicloativismo, apesar dele trazer muitos aspectos ligados à natureza, como o ecofeminismo, por exemplo, o veganismo, né, a defesa do meio ambiente, ele também é um fenômeno eminentemente urbano, né, então ele junta essas duas coisas, ele quebra essas fronteiras, né, então a gente tem conexões no momento de cybercultura, mulheres nesse circuito integrado, corpos femininos, bicicleta, tecnologias, que são as câmeras, ferramentas que elas utilizam, e o seu entorno que dão esse resultado da ciborgização, né. E aí foi um mapa que eu construí juntamente com a Andrea, né, ela me ajudou muito na construção desse mapa, em que eu procuro demonstrar de forma visual como que essas mulheres se interconectam, né, através principalmente desses três aspectos, que são as opressões, as resistências e as sororidades, não só no Brasil, mas também nesses outros países. E aí a gente encerra, mais ou menos, o geral da pesquisa. E como que eu fiz isso, né? A minha metodologia, ela se baseou no que eu chamo de cybercicloativismo feminista, em que eu me baseei em dois aspectos principais, né, dois modos de fazer, digamos assim. Primeiro foi as entrevistas semi-estruturadas, online e offline, certo? Em que eu fiz um roteiro com 4 perguntas, que vocês estão vendo aí as 4 perguntas, foram perguntas abertas, apenas como um guia para direcionar, né, a resposta dessas mulheres, mas elas eram muito livres, eu deixei elas muito livres para falarem sobre essas experiências, não necessariamente seguindo essas perguntas, né, e eu enviei essa pergunta por e-mail, né, para o grupo da UCB, que eu também me tornei associada, a UCB e o GT Gênero, que é um grupo de trabalho sobre gênero, em que muitas dessas mulheres estão presentes, e eu entrei nesse local e enviei esse roteiro de perguntas, e recebi tanto depoimentos escritos, como também fiz contato com elas via Facebook, via Instagram, via WhatsApp, mandei as perguntas, elas me mandaram áudios, em forma de áudios ou em depoimentos escritos, que eu fui guardando, né, eu fui compilando todos esses dados, certo? Eu entrei também em vários grupos, todos esses grupos virtuais, né, do cicloativismo de mulheres. Então, e eu também participei de entrevistas presenciais, né, eu participei do Bicicultura, que eu fui realmente pessoalmente, conheci algumas delas, fiz entrevistas, né, e foi quando eu pude conhecer algumas e depois ficar amiga virtual, então fiz amizade virtual e depois conheci pessoalmente, foi meio que assim, e outras eu só tenho amizade virtual, né, então as redes me proporcionaram muito esse alcance, né, que eu não teria se não tivesse esse ativismo nas redes. E o segundo, né, ponto dessa metodologia foi o acompanhamento virtual, como eu falei, nas redes sociais, e a criação de um diário de campo. Foi uma dica muito importante da Geisa para mim, assim, que me fez toda a diferença, né? E aí eu explico um pouco o que foi feito nesse processo, né, de teórico-prático, em que eu também me insiro, né, como pesquisadora, né? Eu mapeei todos esses grupos no Facebook, né, em plataformas como Facebook, Instagram. Eu filtrei apenas aqueles que se autodenominavam feministas ou que tinham políticas ativistas percebidas como feministas. Os de lazer eu descartei e fui me inserindo nos grupos com meu perfil pessoal, foi uma escolha minha, né, de também me tornar conhecida por elas.
E eu não quis trazer esse aspecto de objeto de estudo, elas não são meu objeto de estudo, elas são minhas amigas virtuais, pessoas que eu passei a conhecer e que se me deram a oportunidade, né, de contar suas histórias, tanto que o nome delas que eu coloco na pesquisa são todos nomes reais, né, fiz questão que fosse, com autorização delas, e isso mudou muito, né, isso quebrou muito essa fronteira de pesquisador e objeto, né, eu queria muito tirar esse slogan, digamos assim. Então, foi através dessa imersão que eu acabei conhecendo, né, quando eu fui mapear os grupos, a UCB, né, que é essa associação nacional, o GT Gênero, que foi o canal por onde eu contactei várias delas, né, os eventos que eu participei, como Biscultura, ou o Fórum Mundial que eu acompanhei virtualmente. E aí, como eu estava falando, né, eu utilizei meu perfil pessoal, fui me deixando conhecer, também analisei as notícias divulgadas, né, que foi onde eu achei também as outras conexões, que tá em jornais, enfim, da internet, que falavam sobre mulheres que utilizavam a bicicleta, né, desenvolviam algum trabalho importante com a bicicleta no Brasil, América Latina e outros países. Eu fiz essa observação participante online, offline, em eventos, né, eu sempre prestava atenção na dinâmica dos grupos, o que elas conversavam nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, né, batia print, tudo isso eu prestava muita atenção, e eu trouxe um pouquinho, né, do que foi essa experiência, né, da etnografia digital e do ser afetado, que foi a minha ferramenta de pesquisa principal, né. A Favret Saada é uma antropóloga que ela nos ensina a fazer da participação um instrumento de conhecimento, e foi nesse sentido que a pesquisa se delineou como resultado da minha participação no compartilhamento dessas experiências junto com essas mulheres, né. Eu pedalei, eu me tornei cicloativista, né, eu mergulhei realmente de cabeça nessas aprendizagens coletivas, nessas aulas de mecânica básica, nessas conversas que eu tive com elas, né, pelas redes sociais. Então, esse pesquisar junto com elas, né, foi o que costurou todo esse trabalho e me permitiu ser afetada, ser conduzida, né, e descobrir essas várias dinâmicas do movimento. E a mudança de postura também para um objeto não objetificado, né. Aí é o diário de campo, né, que foi quando eu compilei todos os prints de notícias da internet sobre cicloativismo de mulheres, publicações e perfis pessoais delas, grupos, né, o arquivamento dessas notícias, né, a escrita de notas reflexivas acompanhando esses prints nos arquivos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que seria o meu diário de campo, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu tenho várias notícias de mulheres e embaixo as notas reflexivas, né, tanto de cicloativismo esportivo como dos casos de mais, assim, emblemáticos, né, realmente de ativismo político. Então, eu fui construindo dessa forma, eu guardava os links, né, das notícias, ia comentando, ia postando até a própria notícia para não perder, que às vezes você bota o link e quando você vai ver some a notícia, né. Então, eu sempre colocava comentários, como vocês estão vendo aí da Arábia Saudita, né, o que me trouxe, né, de reflexão. Isso foi muito importante para mim, ter essa visão, né, essa ação. E aí, para finalizar, que eu coloco, né, fim do percurso ao início de novas rotas, porque eu acho que a gente sempre está buscando novas rotas, né, nunca é o fim de tudo. E aí, aqui é um resumão do que foi feito, né, como processo metodológico, que foi as entrevistas presenciais e virtuais, com roteiro de perguntas, gravação de áudios, depoimentos escritos, entrada e participação nos grupos virtuais e esse mapeamento, o diário de campo, o acompanhamento de eventos também, notícias da internet, né, tudo isso me ajudou a conhecer melhor essas mulheres, né. E, por fim,
falar um pouco sobre as tecnologias digitais, né? As tecnologias digitais, elas acabaram por me permitir esse entrelaçamento, né? Perceber esse entrelaçamento de diferentes formas de presença e de conexões, que normalmente envolve também diferentes maneiras de sentir o ambiente em que a gente se encontra, e foi a serviço dessa compreensão que a pesquisa se concentrou, tentando entender como essa cena cicloativista ela vai sendo construída pelo mundo material, offline, pelo mundo digital, pelo mundo sensitivo também, a partir desse olhar sociológico online e offline, né, me deixando levar realmente por essas redes de indignação e esperança, como diz o Manuel Castas, e observando essas experiências de violência, mas também de solidariedade entre elas, né, compartilhadas por elas nas redes, seja nos seus perfis ou nos grupos, e dando atenção, né, prestando atenção a um olhar realmente muito observado pela Sarah Pink, que é entender que o campo digital, ele é importante, mas ele não é tudo, né, ele é uma parte do mundo maior, né, de um mundo real. Então, sempre eu me deixei conduzir pelas redes sociais, né, de forma sempre entendendo que elas são apenas conducentes desse processo social maior e real, que me permitiu essa amplitude do processo a uma esfera transnacional, né? E eu agradeço muito por estar aqui apresentando para vocês esse resultado, e também para algumas ciclistas que estão acompanhando agora, né, muito queridas, e eu espero ter correspondido a esses sujeitos, a essas sujeitas, que eu tenho muito carinho, né, e espero que a gente tenha feito um trabalho coletivo legal, porque essa foi a minha intenção. Jamais eu quero ser uma pesquisadora que fala de um objeto, mas eu quero construir o objeto junto com ele mesmo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Pessoal, a gente vai então abrir para as perguntas, mas eu queria fazer alguns comentários assim de cara. Primeiramente, agradecer as excelentes apresentações da Giovana e gente, da Tereza. Jaisa, desculpa te interromper. Aí é o link, certo? Para quem quiser conferir o trabalho depois, está no repositório. E a capa do trabalho, né, com a simbologia principal do movimento, né, que mostra essa força das mulheres. Desculpa, gente, obrigada. Tranquilo. E eu acho, Tereza, que agora tu tem que sair do modo de apresentação para poder a gente entrar no debate. Isso. Então, esse trabalho da Tereza, ele tem mais de 300 páginas, então realmente uma tese interessantíssima também, e eu fiquei muito feliz também de conhecer hoje o trabalho da Giovana. Bom, primeiro eu queria comentar que o que aconteceu hoje aqui, né, esse estresse que nós vivenciamos aqui nessa reunião, ele é um reflexo do próprio tema que as meninas trazem, as duas pesquisadoras trazem hoje para esse encontro. O incômodo causado pelo debate feminista, e eu acrescento também pelo debate antirracista. Né? São temas que causam muito incômodo, como a Daniele colocou no contexto que nós estamos vivendo, mas, de fato, esse debate sempre causou incômodo, né? Então, essa situação que a gente está vivendo, esses ataques que vocês sofreram, fazem parte do contexto do tema que vocês escolheram. Então, isso é um ponto a ser colocado. Outra coisa que eu queria destacar, assim, nos dois trabalhos, que eu acho muito interessante, vocês encontraram, e é um ponto em comum, resistências entre essas mulheres nas formas como elas reagem aos assédios. Sendo que o que eu percebi, por exemplo, no caso da Giovana, e aí eu queria, Giovana, que tu tivesse a oportunidade de falar sobre isso, me pareceu que as mulheres não são mulheres ativistas. Portanto, as estratégias que elas utilizam são estratégias que são mais intuitivas, digamos assim, né? Mas que algumas se repetem, como você falou, como, por exemplo, colocar a chave, né, na mão, e outras estratégias do tipo, que são estratégias mais intuitivas. E me chamou a atenção que as estratégias citadas pela Tereza são estratégias mais, digamos, fortes, como, por exemplo, elas já saem com equipamentos mesmo preparadas para a reação, né? Então, me chama muita atenção esse salto, sabe? Quando você vê uma mulher reagir na rua, né? Porque vocês estão analisando situações muito semelhantes, né? Mulheres
andando nas ruas e sofrendo violências, né? Sendo que, num caso, mulheres no seu dia a dia, no transporte público, andando pela rua, no outro caso, mulheres fazendo um trabalho de já como ativistas, né? E usando a bicicleta. E aí há uma passagem, né, como se fosse na reação a esse assédio, me parece que ele passa a ser também mais forte, mais organizado, até porque há uma discussão política do assédio, né? Eu não sei se faz sentido essa questão, gostaria que vocês duas comentassem. Então, essa é a minha pergunta, e eu vou, então, aqui abrir para quem quiser comentar, ou quem quiser se inscrever para fazer perguntas ou comentar o trabalho das autoras. Vocês querem comentar logo e depois enquanto as pessoas vão se inscrevendo aqui, a gente aguarda? Pode ser. Legal, Geisa, obrigada por essa observação. De fato, é uma diferença que marca, né, as minhas interlocutoras, das interlocutoras da Tereza. No meu caso, não, realmente elas não são ativistas. Eu divulguei a pesquisa e as voluntárias apareceram, foi por adesão mesmo, né? O modo de chegar até as minhas interlocutoras foi por adesão. Elas se voluntariaram e toparam participar, ficaram sabendo da pesquisa por algum canal, assim, eu usei vários canais para divulgar, e elas chegaram até mim dessa forma. Eu não procurei ativamente, assim, cada uma das interlocutoras. Então, de fato, elas não são ativistas, algumas sequer tinham, de fato, se dado conta de que o assédio de rua era um problema, assim, essa tomada de consciência se deu ao longo do uso do diário, que foi interessante de perceber. Outras não, outras já vieram extremamente incomodadas com a questão do assédio, mas nunca tinham tido a oportunidade de, digamos assim, sistematizar isso, de colocar em palavras, né, e foi um processo que foi acontecendo ao longo da pesquisa, e, enfim, não são mulheres ativistas de nenhuma forma, assim, muitas sequer falaram se denominaram feministas, se disseram feministas, ou falaram em feminismo, por exemplo. Assim, algumas sim, outras não, foi bem misturado, assim, o grupo, inclusive, é bem heterogêneo em termos de bairros de moradia na cidade de Fortaleza, assim, estão bem dispersos mesmo por vários bairros, então, e eu tô doida para ouvir também sobre isso a Tereza, essa diferença de estratégias, né, foi uma observação muito interessante. Obrigada. Então, Tereza, pode abrir seu microfone para você comentar sobre isso? Pronto, realmente bem diferente, né, a forma como essas mulheres ativistas, elas desenvolvem essa resistência. E eu acho que um ponto importante, que meio que entrecruza a minha pesquisa com a da Giovana, de alguma forma, é que no começo, né, eu pedi para elas falarem um pouco como elas começaram esse processo com a bicicleta. E a maioria delas começou sem nenhuma pretensão política, sem nenhuma pretensão de ativismo, né? Começaram a pedalar por questões de saúde, por questões de lazer mesmo, como eu comentei no início, né? Às vezes para economizar dinheiro, tempo, né? E com a hostilidade da rua, né, com a hostilidade do trânsito, as violências, as fechadas do que elas chamam, né, que é quando um carro fecha, por exemplo, um ciclista, os atropelamentos, né, como o caso da Luana Holanda, que é daqui de Fortaleza, que ela teve a perna dela amputada ano passado por conta de uma violência de trânsito, um ônibus, né, passou por cima, enfim, toda essa hostilidade dos assédios que fizeram com que essas mulheres acabassem despertando esse ativismo,
né? E principalmente quando elas passam a perceber que essa violência, ela não é uma coisa exclusiva, ela não é um problema só privado meu. Outras mulheres como ela que pedalam também passam por essas situações, e quando ela desperta essa consciência, digamos assim, de que é uma coisa coletiva, é uma experiência coletiva, ela passa a resistir a isso, não só sozinha, individualmente, com as táticas individuais, né, que é carregar arma de choque, né, na bolsa, que é pedalar ao contrário, um cara que está seguindo ela, perseguindo, ela pedala ao contrário, muitas vezes motoristas de carro, até mesmo outros ciclistas, né, ou então ter sempre o celular na bolsa prontamente para apontar a câmera, mesmo que o celular não esteja ligado, mas isso intimida, né, aquele violentador. Então, assim, são coisas que vão se desenvolvendo ao longo dessa experiência do pedalar, né, e quando elas compartilham isso com outras mulheres, é que realmente se torna um ativismo. Né, quando passa a ser coletivizada a experiência, quando eu digo assim, eu sofri isso aqui, mas tem uma pessoa que também sofreu, uma outra mulher, e que eu posso me unir a ela para resistir a isso. E aí vem a ideia dos grupos, né, de pedalar em conjunto e de reivindicar esse direito a estar na via, a estar na cidade, sem sofrer violência, né, sem sofrer nenhum tipo de hostilidade. Então, eu acho que o interessante é isso, né, essa diferença das mulheres que a Giovana entrevistou para as que eu entrevistei, mas que também perpassa pelas mesmas experiências das que a Giovana entrevistou, que são experiências que vão se modificando, no caso das ativistas, ao longo dessas vivências delas nas ruas, né? Eu acho que é isso. Enquanto ninguém ainda se inscreve, eu queria fazer outro comentário, que eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é a ideia de uma criação de uma linguagem, né, para falar do assédio. Eu acho que tem uma passagem aí que é muito geracional e que a geração do feminismo contemporâneo traz, que é essa politização do assédio. Então, para quem pedalava de bicicleta pela cidade, como eu fazia na adolescência, por exemplo, você tinha um tipo de naturalização do assédio. É como se fosse natural você... E para muitas mulheres, até das gerações talvez mais atuais, mas que não passam pela politização. Então, o que eu acho que era interessante, e que até fica como sugestão, me ocorreu que a sugestão, se fizer sentido para vocês talvez podiam escrever um artigo juntas, pensando nessa passagem aí do assédio na rua para mulheres que não passam por um processo de politização, que não são... não passam por essa pedagogia do ativismo, no caso do cicloativismo, mas também dos vários ativismos políticos feministas, e de mulheres que não passam por isso, né? Como é que é esse vocabulário? Até para você, Giovana, que acho que você deve ter um material muito rico, né? Nos diários, nos grupos focais que você explorou. E como é que é esse vocabulário? Né? Eu fico curiosa de pensar se há um vocabulário de politização do assédio que acontece nessa passagem, né, de um assédio tido como, vou me defender aqui para evitar algo pior, mas, tipo, na minha intuição mesmo. E um assédio que é, tipo, eu estou preparada para reagir, eu sei que isso é assédio. E até nomear coisas que antes eram consideradas assédio, ou não eram consideradas assédio, hoje são consideradas assédio. Geisa, só te interrompendo um pouquinho, no início do trabalho da Giovana, ela começa justamente com uma cena, corroborando aí o que você está dizendo, de uma cena que aconteceu na década de 80, né, Giovana? Na década de 80, de um assédio que aconteceu, porque o assédio acontece já, né, desde tempos imemoriais, mas que não ganhava visibilidade, certo? Que não se politizava como, de fato, essa mudança geracional mesmo. E para a minha geração mesmo, por exemplo, para os anos 2000, o início dos anos 2000, essa temática ainda não aparecia. Como também não aparecia muito a temática do feminismo. Certo? Então, exatamente isso aí que você
você estava colocando. Então, são temas que são muito contemporâneos, assim, o feminismo voltou com muita força, né, o discurso feminista, os coletivos, né, e tudo que isso implica, e a questão do assédio passou a ser entendido como assédio realmente, né, então todos aqueles processos que aconteceram mundialmente aí do Me Too, né, no nosso caso, o meu amigo secreto, né? Isso aí foi ganhando uma visibilidade. Hoje nós temos grupos, coletivos de meninas na universidade discutindo diretamente isso, coisa que não se tinha em tempos atrás, né? Então, precisa se refletir justamente sobre o que é esse momento mesmo, como é que foi se construindo e como é que está essa nova geração, por exemplo, que já está sendo socializada nessa pedagogia aí, né? Por exemplo, as meninas agora da educação básica já estão fazendo essas discussões, já tem coletivos feministas nos colégios, né? No ensino fundamental 2, no ensino médio, né? Então, o que nos faz pensar que os próximos anos vão ser muito melhores para as mulheres, já que elas vão estar muito mais organizadas e cientes do que vivem, né? O Exposed, né, que é esse movimento que surgiu recentemente, é um exemplo, né? E eu percebo isso aqui. E eu queria também trazer só mais uma questão que eu acho importante hoje, nessa tarde, né, aqui, que é o seguinte: eu acho que a gente do LEPEC, a gente está trazendo, a gente fazer esse evento hoje, né, que eu fiz questão de realizar, eu estou de férias oficialmente, né, e estava cheio de atividades, coisas pessoais para estar em dia, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, de ajudar na realização desse evento, porque eu acho que a gente precisa ter mais espaço para o debate feminista no nosso departamento. E hoje, dentro do LEPEC, a gente está começando esse espaço, né? Embora o LEPEC discuta tanto, hoje em dia, tantas questões, mas eu acho que o enfoque feminista, ele pode perpassar várias questões. Eu acho que aprendi muito orientando a Tereza, e uma das coisas que a gente aprende, e também nas minhas pesquisas sobre racismo, quando a gente encontra o feminismo negro como a grande virada epistemológica hoje no mundo contemporâneo, né, no mundo acadêmico contemporâneo, a gente pode perceber, então, que o feminismo é uma temática que precisa estar presente em diversas, como olhar, né, como olhares, assim, como olhar LGBTQ+, né, olhar que fuja dos binarismos, que fuja do pensamento hegemônico branco, masculino, europeu ou americano, né? Então, eu percebo isso também na tua norte-americano, estadunidense, né? Então, eu gosto muito, Giovana, também no teu trabalho. Eu queria dar uma oportunidade também, a gente está se alongando muito, mas, enfim, eu vou colocar isso e depois quem precisar sair, fique à vontade, mas eu queria só mais uma questão que eu acho importante pontuar, que há em comum tanto no trabalho da Giovana quanto no da Tereza. Giovana, você disse que usou muitas autoras do Sul Global, gostei muito disso, e da referência que você faz a uma percepção de como essas autoras, principalmente as mexicanas, eu sou apaixonada pela Gloria Anzaldúa, não sei se você usou também a Gloria Anzaldúa, eu e a Tereza somos apaixonadas pela Gloria Anzaldúa. E é uma autora de fronteira, né? São autoras que realmente trazem outros olhares, inclusive epistemológicos. E aí eu queria que você e Tereza falassem também dessas autoras do Sul Global que vocês utilizaram e que aportes teóricos, metodológicos elas trazem para o mundo acadêmico, né? Qual a importância, desenvolvendo mais, qual a importância do debate feminista hoje para as ciências sociais a partir desse olhar do Sul Global? Acho que eu posso finalizar. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, porque foram algumas observações. Eu usei algumas autoras, uma categoria que é central no trabalho é a categoria de corpo incircunscrito, da Tereza Caldeira, que ela usa para falar, muito para se referir aos corpos negros, os corpos de moradores de rua, crianças, e eu peguei essa categoria para trabalhar
para trazer para a situação das mulheres que ocupam os espaços públicos, no sentido de ser um corpo acessível, né, passível de ser tocado ou observado ou comentado, na medida em que uma mulher está andando na rua e alguém se sente muito à vontade para olhar de uma forma incisiva ou constrangedora para aquela mulher e impor aquele constrangimento, ou dirigir palavras, né, ofensivas ou palavras que vão intimidar aquela mulher, ou até, nos casos mais graves de assédio, tocar o corpo dessa mulher, a famosa encoxada no ônibus também. Então, eu usei essa categoria do corpo em circunscrito para falar disso. E as autoras mexicanas que eu usei foram a Paula Villagrán e a Paula Soto, são duas Paulas, e a Paula Villagrán, ela fez uma pesquisa no metrô da Cidade do México, que se aproxima muito da minha proposta, do que eu quis fazer, porque ela quis mesmo entrar nessa questão bem subjetiva, né, de como as mulheres se sentem mesmo nessa situação de assédio. Então, é uma autora que eu dialoguei muito com ela, com os achados dela, junto como é que a gente chama? Junto às mulheres que andam de metrô na Cidade do México, e eu fiz até uma certa comparação entre os relatos, assim, se aproximam bastante, porque as autoras do Sul Global, ou do Norte Global, né, que eu chamei de Norte Global, que eu consultei, né, que tem pesquisas muito interessantes de direito à cidade, o direito à cidade das mulheres, eu consegui captar muita coisa, partir desse ponto para a discussão, mas eu percebi que elas não se aprofundam na questão do assédio de rua, né? Então, eu fiz um pouco esse comparativo. Essas foram as principais autoras que eu usei, entre outras, né? Eu falei também de interseccionalidade, né? Eu trouxe a interseccionalidade como ferramenta mesmo de análise para falar das experiências das mulheres com quem eu interagi, porque havia muitas diferenças entre elas, né? Havia também diferenças nos relatos, os níveis, as camadas de violência que cada uma sofreu. Então, eu usei a interseccionalidade da Crenshaw, né? Da Kimberly Crenshaw, para trabalhar essas camadas de opressão, né, que se sobrepõem, se entrecruzam na vida de mulheres, por exemplo, negras e periféricas, mulheres negras, periféricas e homossexuais também, que têm essas camadas de violência, né, que se acumulam e é uma violência mais acentuada. Então, basicamente, do ponto de vista teórico, eu dei um passeio aqui, foram mais ou menos essas que eu utilizei. Qual foi o outro comentário, Geisa? Eu esqueci. Sobre a importância das teorias feministas para a abordagem epistemológica das ciências sociais aqui, trazendo para o âmbito local, né? Pronto. Eu falei muito, assim, sobre essa questão epistemológica na dissertação, e dialogando com a ideia do diário, que eu acho que acabou sendo uma metodologia feminista, no sentido de que, como a Teresa falou, o pesquisar com, né, eu acabei entrando na intimidade dessas mulheres, estabelecendo uma relação com elas, na medida em que elas ficavam com o diário durante 15 dias, elas me procuravam para isso que aconteceu, como é que eu coloco no diário, aí me relatavam também por WhatsApp, às vezes, e nos grupos focais a gente aprofundou essa relação. Então, o próprio fato de o interesse pelo tema de pesquisa ter surgido a partir também das minhas próprias experiências, né, eu me reconheci em parte dos relatos, eu reconheci também as minhas próprias experiências em parte dos relatos, e reconheci também as diferenças que existem entre as minhas experiências e de outras mulheres. Então, essa autoanálise também no processo de pesquisa, o fato de
de marcar o meu lugar enquanto mulher branca de classe média, que se locomove de carro, né? Mas ainda assim, em pequenos trajetos a pé, consegue perceber essa microviolência do assédio e fazer essa relação, essa reflexão em comparação a outras mulheres, né? Essa reflexão, essa autoanálise durante o processo de pesquisa, eu acho que também é importante e traz uma riqueza de ponto de vista para a academia, né, que, como eu percebi nessa questão da mobilidade urbana, tem uma certa lacuna ainda mesmo, assim, de estudos de mobilidade urbana com a perspectiva de gênero. Então, acho que é por aí. Tereza, obrigada, Giovana. Pronto, foram muitas perguntas, né? Eu vou tentar sintetizar aqui. Começando pela questão que a Daniele colocou e que a Geisa colocou sobre essa mudança, né? Histórica, assim, do feminismo, para o feminismo tradicional, para o feminismo contemporâneo. Foi uma coisa que eu percebi muito e eu desenvolvi muito na minha pesquisa, que foram aspectos importantes que foram surgindo, né, nos grupos em comparação, por exemplo, com Sá na Noite, os grupos mais contemporâneos que eu percebi, que existia um feminismo mais branco, tradicional, né, daquela mulher ainda que ia para a rua, estava começando aquela coisa do pessoal é político, né? Eu vou para a rua falar dos meus problemas pessoais porque eles não são mais restritos ao lar. Eu posso conversar com outras mulheres a partir disso, né? Nas minhas experiências coletivas. Mas uma coisa ainda muito despretensiosa. Com o surgimento dos vários movimentos sociais, principalmente no final dos anos 2000, né, 2009, 2010, por aí, que veio a Marcha das Vadias, teve a Marcha das Margaridas, né, que já acontece há muito tempo, que ganhou um alcance maior com as redes. O próprio feminismo negro foi muito importante para dar essa virada, né, que é a chamada de quarta onda feminista, que a gente já tem um feminismo totalmente diferenciado, que é um feminismo interseccional, né, que traz todos esses aspectos que a Giovana falou, né, de gênero, de raça, de classe, de idade, localidade, são vários aspectos que vão perpassar essas experiências, né, e que foi trazido principalmente pela Marcha das Mulheres Negras, pelo pensamento negro, né, e também pelo pensamento decolonial, né, mestiço, de fronteira, que são autoras que foram muito importantes para me entender o movimento do ponto de vista de outros significados. Por exemplo, eu percebi que no movimento cicloativista de mulheres existe um aspecto muito ecofeminista, apesar dele ser urbano, que é essa coisa da mulher ser vegana, né, da busca pelo veganismo, da busca pela defesa da natureza, de algumas delas estarem interligadas com outros movimentos sociais, como o movimento Sem Terra, que são características presentes do ecofeminismo, né? Que une feminismo com ecologia. E aí uma autora central para me entender isso foi uma autora boliviana, feminista boliviana, indígena, que é a Riviera Cusicanqui, que é a Silvia Riviera Cusicanqui, né? Eu também li muito, né? Eu explorei muito a Maria Lugones, que é uma argentina, feminista argentina que faleceu, inclusive, faz pouco tempo, eu fiquei muito triste, né? E que trouxe o conceito de colonialidade do gênero, que é pensar esse mundo, essa colonização, né, do sul global, a partir também da perspectiva de gênero, e não só da colonialidade do poder, que é abordado pelo Aníbal Quijano. E eu trouxe muitas feministas negras, como a Crenshaw, com esse conceito de interseccionalidade, que foi, inclusive, a minha metodologia, no caso, o percurso teórico metodológico principal foi baseado nesse feminismo interseccional, né, em que é um conceito também abordado por uma socióloga chamada Rose Brewer, que ela traz essa sociologia desencastelada, né? Era uma coisa que eu queria muito, era fugir, porque a gente sabe que a nossa ciências sociais, ela é muito branca, ela é muito eurocêntrica, ela é muito classista,
a gente não lê mulheres, a gente muito menos lê mulheres negras, né? Então, eu quis fazer desse trabalho um trabalho que tivesse uma virada epistemológica nesse sentido, né? Trazendo mais autoras mulheres, trazendo mais autoras negras, autoras decoloniais, né? Autoras de fronteira como a Glória Zaldúa, que é incrível, né? Que a gente fica perplexo com as coisas que ela escreve, que ela traz, né, e que faz a gente pensar, né, o que seria essa mulher fronteiriça, essa mulher que vive, por exemplo, nos Estados Unidos, mas é mexicana e fica nesse entrecruzamento, né, de identidades, né. Então, foi muito importante desenvolver o trabalho dentro dessas epistemologias, né, tendo esse alcance, conseguindo realmente verificar as experiências de uma forma diversa, né, porque a gente não pode analisar mulheres como um sujeito universal, não dá mais, né, que geralmente o universal é aquele neutro, né, branco, de classe média, então a gente tem que fugir disso e interpretar as outras vivências, e foi isso que eu tentei fazer na pesquisa, acho que é isso. Muito obrigada às duas. Foi excelente. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta, já estamos chegando às 5 horas da tarde. A gente ia fazer 1h30, acabamos quase 2 horas, mas também devido às interrupções. Eu agradeço muitíssimo, mais uma vez. Geisa, eu acho que tem uma pergunta, não sei se é da Roberta, não sei se ela ainda está aí. Ela tinha se inscrito. E a Gillian Gardia. Eu não vi, gente. Oi, tô aqui, Roberta. Oi, pois coloque, Roberta. Mas tudo bem se passou o prazo, se vocês estão encerrando, não tem problema, era uma pergunta pontual de interesse, porque eu também acabei de defender a minha tese com uma temática muito parecida com a da Tereza. Eu parabenizo. Infelizmente, eu entrei atrasada, eu estava tentando entrar no outro endereço do Meet e perdi grande parte da fala da Giovana, de só o finalzinho. Mas o que eu pude perceber é que ambas trabalharam com entrevistas. E aí eu tenho uma curiosidade, porque essa foi uma preocupação que eu tive na minha tese, que eu também trabalhei com entrevistas, e eu entrevistei cerca de 20 mulheres, e eu tive, assim, muitas páginas de transcrição. E eu fiquei muito preocupada em como ser fiel a essa fala, mas também não passar por um processo de escolha, né? Ou seja, só usar aquilo que dialogava com os meus interesses e com a minha pergunta. Então, eu levei muitos meses para fazer análise dessas entrevistas. E eu queria saber qual foi a metodologia adotada na análise das entrevistas de vocês, já que ambas usaram entrevistas no trabalho. Eu queria saber pontualmente de que forma vocês fizeram essa análise. E queria dizer também, para finalizar, essa foi uma pergunta, né, que também pesquisei mulheres cicloativistas, e, Giovana, eu vi que você, no final, eu peguei um pouco do teu final da apresentação, falou sobre algumas emoções que essas mulheres sentem, né, na rua. E das mulheres que eu tive a experiência de dialogar na minha tese, o medo foi a principal emoção que elas sentem também, mesmo em bicicleta e mesmo sendo cicloativistas, né? Eu acabei conseguindo dialogar com 20 mulheres também de diferentes regiões. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa se preocupar, e aí eu acho que vocês têm muita coisa para pensar, assim, eu acho que essa é uma categoria que a gente pode desenvolver, porque mesmo as mulheres politizadas, mesmo as mulheres que têm estratégias políticas corporais para lidar com o assédio, sentem medo. E isso já é um impeditivo para o direito à cidade. Então, acho que a gente tem bastante coisa para pensar a respeito disso. Mas a minha pergunta é sobre como é que vocês fizeram essas análises das entrevistas mesmo. Obrigada, gente, parabéns, bem legal o trabalho, e é bom a gente estar participando. Eu estou aqui, estou morrendo de inveja que eu vi que a Teresa com ventilador lá, eu estou toda encasacada aqui no sul, tá? Frio pacas. Até mais, gente. Eu primeiro, então, Raquel, ou Roberta, né? Roberta, oi.
Obrigada pela pergunta. Então, a minha metodologia central foi a utilização dos diários, dos relatos que foram escritos nos diários e depois grupos focais. Eu fiz grupos focais com as mulheres que me devolveram os diários. Se eu não me engano, foram 25 mulheres que participaram desses grupos focais. Eu transcrevi os grupos focais e a minha metodologia para analisar essas transcrições também foram muitas páginas. Os grupos focais demoravam de 1 hora a 1h30, alguns 1h40, e foi um material também muito extenso, mas eu realmente tinha eu tinha os pontos que eu queria abordar na dissertação, que era explorar essa questão das emoções. Então, quando as emoções apareciam, né, as sensações, os sentimentos, foi aí que eu foquei a minha análise, nas emoções e nas estratégias. Eu não sei se você pegou essa parte da fala, mas esses foram os dois pontos que eu mais foquei. E aí, assim, eu queria só bem rápido retomar um comentário que a professora Daniele fez, que é central na minha pesquisa, e eu esqueci de comentar mesmo, passou, que foi a questão dessa virada, né? O que é que... Porque realmente eu começo a dissertação relatando um caso de assédio que foi a minha mãe que sofreu quando estava grávida de mim, já de 8 meses. E um homem ejaculou no vestido dela dentro do ônibus. E ela me contou isso, me contou todo o episódio, depois ela chorou muito quando chegou no trabalho, depois foi trabalhar e é como se nada tivesse acontecido. Isso foi em 87. E aí eu comecei a pesquisa em 2017, exatamente 30 anos depois. E o nosso grande ponto de análise era assim, como foi esse processo, né, que desembocou nessa mulher, desse caso emblemático, que de repente o homem ejaculou na roupa dela e ela não admitiu aquilo, ela reagiu, ela gritou, ela chamou a atenção, ela levou o homem até a delegacia e não se conformou, né? Então, isso possibilitou uma explosão no debate público, uma visibilidade bem maior para essa violência que antes era praticamente invisível e agora já se fala, já se estuda sobre, né? Então, essa é mais uma reflexão que eu também fiz de trabalho e tinha esquecido de comentar. Obrigada, pessoal, pelas observações, pelas perguntas. Bom, com relação à minha pesquisa, muito interessante, né, isso que a Giovana colocou, como mudou, né, a forma como essas mulheres se colocam, né, frente aos assédios. Na minha pesquisa, eu fiz essas entrevistas, como eu falei, né, enviei um roteiro de perguntas, mas elas voltaram para mim, não necessariamente respondendo a cada pergunta, às vezes separadamente, mas assim, fugia das perguntas, tinha todo um contexto que, inclusive, eu deixei elas livres para responderem, se fosse o caso, né? Então, isso me deu muito trabalho para filtrar, mas foi muito interessante porque eu tive como aprender outros aspectos que não tinha nas perguntas e que de início não era uma hipótese, né? O medo, né, que a Roberta falou, apareceu muito, né? E o que foi que eu fiz, né? Eu transcrevi todas essas entrevistas, ficou realmente gigante o arquivo, né? Mas eu procurei as principais, eu fui lendo e fui vendo as principais categorias que apareciam nas falas. Por exemplo, violência foi uma coisa que eu percebi que não era só a questão do assédio, não era só a questão do trânsito ou a violência urbana separadamente. Muitas vezes acontecia as 3 coisas ao mesmo tempo na fala, né? Era um dos relatos que tinha, que foi um ponto que me chamou a atenção. O medo de pedalar, né? Como que eu começo a pedalar? Eu tenho medo, né, eu não consigo, e aí a força que outras mulheres deram para essas iniciantes começarem, né, também foi um ponto importante. Então, eu fui selecionando os principais trechos, assim, que eu via que demonstravam essas violências, também os principais trechos em que
elas demonstravam como eram essas formas de solidariedade que elas iam construindo entre elas, né, e as resistências, não só as individuais, que eram o uso desses equipamentos, às vezes, né, de carregar na bolsa, mas também essa coisa da solidariedade, né, porque a minha hipótese inicial era verificar as cumplicidades que existiam entre elas, só que eu acabei descobrindo várias outras coisas, né, relacionadas a essas violências, ao empreendedorismo também, apareceu bastante, como o empreendedorismo da senhoritas Courrier, que é de São Paulo, da Aline Oz, que traz essa coisa de preocupação social com pessoas LGBT, com pessoas negras, com pessoas periféricas, né, então, a minha estratégia foi essa, meio que ver o que é que estava chegando nas entrevistas, o que se tornava mais predominante em todas as falas, que se repetia, e eu fui filtrando isso daí, as principais categorias que eu fui filtrando, entendeu? Eu não fui procurando meio que já tendo alguma coisa na cabeça, eu esperei chegar. Aí eu fui vendo o que se repetia, o que era mais, o que preponderava mais, e fui unindo isso aí para utilizar, né, na pesquisa. E também o diário de campo foi muito importante, porque eu entrecruzei os dados da entrevista com o que acontecia nos prints, né, nas redes, que também evidenciava muito as falas, conversavam as falas entre si, né, então foi muito bom ter esse atestado, digamos assim, das redes sociais. Então, eu tive meio que vários trabalhos, assim, ao mesmo tempo, que foi filtrar as entrevistas, analisar os prints, né, juntar as conversas do WhatsApp, então, assim, foram várias coisas, mas que, no fim, trouxe um material muito rico e que eu utilizei muito mesmo, muitas partes, eu não deixei quase nada de fora, eu utilizei a maior parte, realmente, do material que eu pude na pesquisa. É isso. Então, pessoal, chegamos às 5 horas já, e aí, então, assim, eu não sei se alguém ainda queria falar alguma coisa, mas então senão a gente vai encerrando, e agradecendo a todos pela participação. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Alexandre, mais uma vez, que ajudou a segurar a peteca, e a Dani, que ficaram aqui comigo, deram apoio, foi uma situação realmente difícil, e foi uma verdadeira situação de assédio, né, que nós enfrentamos aqui ao discutir feminismo. É muito significativo que isso tenha acontecido, né? Então, mas agradeço a todos, acho que foi um excelente debate, eu fiquei muito feliz com as colocações feitas por vocês, com as contribuições que vocês trouxeram, com a gente estar discutindo no LEPEC, né, que a gente está ampliando esse debate sobre feminismo dentro do departamento, a partir do LEPEC. Estou muito feliz, muito obrigada, e eu não sei se alguns colegas querem falar alguma palavra para se despedir, e então a gente encerra. Gente, eu queria agradecer também a vocês pela paciência de nos escutar, né, a todos que vieram aqui compartilhar com a gente esse momento, né, agradecer principalmente ao LEPEC por ter proporcionado esse momento aqui, né, da gente mostrar nossas experiências metodológicas, nossas pesquisas, né, essa oportunidade é uma oportunidade muito única, né, e eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe. Agradecer à professora Geisa, que sempre está comigo em todos os momentos, né, que está aí trazendo sempre novidades e me auxiliando de todas as formas. Agradecer a todos os professores que fazem parte do laboratório também, e a todos que assistiram, né, essa live, e a Giovana também, como uma companheira que compartilha aí nossos interesses de pesquisa. E é isso, gente. Muito boa tarde para vocês e muito obrigada. Obrigada também, pessoal. A Tereza já fez todos os agradecimentos que eu queria fazer, mas sempre agradeço muito fazer parte do LEPEC, é muito maravilhoso fazer parte desse laboratório. Obrigada, professora Geisa, pela condução aqui. A situação nem foi tão pesada para mim, porque eu nem percebi. Obrigada sempre à minha orientadora, que me acompanha eu nem sei mais desde quando, que ela já me acompanhou em todos os momentos na UFC. E obrigada a todo mundo que ficou até agora ouvindo. Obrigada pela troca. Valeu, gente. Boa tarde.